Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é... Pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita clássica. Acredito eu que algumas pessoas já comeram. Bom, chamaram por outros nomes e etc. Bom, é uma receita da qual surgiu na França, né? Claro, essa massa. E a gente vai fazer um formato dela, tá? Através dessa massa você pode fazer mais de 10 sobremesas. Uma única massa, certo? Então, já dando uma dica, a gente vai fazer Paris, a gente vai fazer Eclair, certo? E Profiteroles. Eu vou fazer os 3 formatos para vocês. Se vocês quiserem outros formatos, manda aqui, comenta aqui embaixo e eu faço o formato que você deseja e quem sabe eu não faço a sobremesa que você tanto quer, tá bom? Então a gente vai fazer e aprender a fazer uma massa choux, certo? Então, pessoal, lembra, eu postei lá no meu canal, a gente aprendeu a fazer uma massa de churros, lá no meu canal. Quem estiver me acompanhando sabe o processo de como foi feito. E para essa massa não vai ser diferente, vai ser do mesmo jeito também, certo? Não vai mudar nada, é a mesma coisa, só que as proporções são diferentes. E por incrível que pareça, eles também têm 6 ingredientes, certo? Pessoal, então a gente vai precisar de um fogo, uma panela normalzinho, e a gente vai colocar para pré-aquecer já aqui então o nosso leite, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 250 ml de leite, tá? Leite de sua preferência, pode ser leite fresco, leite UHT de caixinha também, não tem segredo. A gente vai colocar agora também o sal e o açúcar, tudo junto, certo? Não tem segredo. Vamos colocar também a manteiga, tá? Então, de sal, a gente tem uma pitadinha de sal, QB também. De açúcar, a gente tem ali em média umas 10 graminhas de açúcar, tá bom? E aqui a gente vai ter 112, 110 gramas de manteiga, tá? Então aqui, ó, manteiga derretida, quer dizer, em ponto de pomada, mais ou menos, né? E quem estiver me acompanhando, quem me acompanhou no último vídeo, que eu fiz a massa de churros, viu que eu deixei por último o ovo e a farinha. Vocês perceberam que é quase o mesmo processo de fazer? Então, quando você dominar uma base, você leva essa base dominada para outras receitas também. Não vai mudar nada, tá entendendo? O que eu falo sempre e comento, seja crítico, veja onde você está acertando e onde você está errando, caso você erre ou confunda algumas coisas. Tudo bem? Então aqui, pessoal, aqui a gente vai deixar o leite ferver junto com a manteiga. Vamos cozinhar no mesmo processo, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Então, pessoal, como eu falei para vocês e expliquei nos outros vídeos, o nosso leite aqui começou a ferver. O que a gente vai fazer agora? Comenta aqui embaixo. Isso mesmo, a gente vai acrescentar a farinha, pessoal. Então a farinha eu vou colocar. Opa, sem derrubar as coisas. Já vou aproveitar e vou tirar daqui. Então aqui, pessoal, mesmo processo que a gente fez na massa de churros, certo? Então aqui a gente vai cozinhar bem mesmo a massa. Você vê que já fica uma massa mais homogênea do que a própria massa de churros. E aqui a gente está fazendo uma massa choux, tá? Então, como eu comentei com vocês, a massa choux é o seguinte: através dessa massa você pode fazer milhares e milhares de receitas, tá bom? Como mesmo uma sobremesa que acredito eu que poucas pessoas conheçam, eu desconhecia, que era o famoso doce Samantha. Então ele é formato redondo com açúcar cristal por cima. Já o Paris-Brest é redondo, o mesmo formato redondo, originalmente da França, em homenagem a uma corrida de bicicleta a Brest, certo? Então aqui a gente vai cozinhar a nossa massa. Ó, lembra, essa massa está um pouquinho mais parecida com uma massa de coxinha, tá, pessoal? Não que a outra não fique parecida também, mas aqui tá a nossa massa aqui. Então aqui, pessoal, vou aproveitar, vou desligar aqui. E aqui tá a nossa massa choux, certo?
Então aqui a gente vem, cozinhamos bem a nossa massa. Então pessoal, como eu falei com vocês, aqui está a nossa massa, né? Então lembra, o ovo a gente entra por último. É o mesmo processo, viu? É muito fácil de fazer essa receita, tá pessoal? Então pessoal, aqui é o seguinte, a gente pode também usar uma batedeira, não tem problema. Coloca a massa, coloca na batedeira e entra os ovos aos poucos e vai batendo delicadamente. Aqui não deixa de ser diferente. Aqui a gente vai envolver o ovo, tá? Então aqui eu tenho 4 ovos, fechou? Uma pitada de sal, 10 gramas de açúcar, 110 gramas a 115 gramas de manteiga e 140 gramas de farinha de trigo, certo? Então aqui ó, vou envolver. Coloquei 2 da mesma forma. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai misturar a nossa massa aqui, tá? Ó, como vocês viram, bem parecida com a outra massa, certo? Mas ela vai ficar mais maleável ainda, porque, como eu falei com vocês, a proporção de ovo é muito diferente da outra receita, certo? Então eu coloquei. E aqui eu vou envolver de novo a nossa massa. Então aqui pessoal, ó, veja só. A gente continua mexendo, ficou uma massa, ó, tá vendo? Ó? Certo? Claro, se você tiver uma batedeira, a massa vai ficar mais lisa. Não quer dizer que só pode fazer com a batedeira, tá pessoal? Você pode fazer dessa forma também e vai dar super certo, tá? Imagina, se a sua batedeira queimar em um dia, você vai deixar de fazer a receita? Não existe isso, certo? Fechou? Então pessoal, vou aproveitar, vou tirar esse fogão daqui. E a gente vai precisar então de um saco de confeitar. E vamos precisar também de uma forma, tá? Uma forma, eu já vou explicar para vocês. E aqui está o nosso saco de confeitar com bico, como eu expliquei para vocês como cortar. Pessoal, aqui o que eu estou fazendo? Estou improvisando, certo? Como o meu silpá é grande, ele não cabe no meu forno, certo? Então meu forno é pequeno, então eu aproveitei, estou usando o fundo da minha forma. Mas Jailson, por que você não colocou o contrário? Bom, eu preciso do calor passando entre meu doce, entende? Então por isso que eu quero que ela fique em cima, certo? Se eu colocar o contrário, eu vou ter essa barreira aqui e vai me impedir que o calor cozinhe uniformemente o nosso doce, certo? O que eu fiz? Eu untei um pouquinho com manteiga, joguei um pouquinho de farinha por cima, certo? Ah, aqui também a gente vai precisar um pouquinho de água, já explico para vocês. E vamos lá. Aqui é a mesma coisa, tá pessoal? A massa também está quente. Se eu quiser guardar essa massa, eu posso guardar? Pode. De 2 a 3 dias na sua geladeira, 4 graus, tá? Não mais que isso. Tudo bem? Então aqui, ó, meu bico é um pouco maior. Então o que a gente vai aprender a fazer? Eu vou fazer mais ou menos uns 2 ou 3 e vocês vão ver o formato de cada um deles, certo? Então aqui eu vou fazer em círculo, certo? 1, 2. Esse é o Paris, como eu falei com vocês, certo? Se a gente for fazer eclair, a gente vem uma gotinha. Deixa eu botar um pouquinho mais distante. Aliás, desculpa, profiteroles, uma gotinha. Se for eclair, a gente, que no Brasil é chamado como bomba, tá? Então a gente vem aqui, ó. E ó, você vê pelaquela quantidade que eu passei para vocês, a proporção que rende bastante, tá pessoal? Ela vai crescer também. Então aqui ó, lembra? Sempre colocar um pouquinho, tirar o excesso. Não queira fazer exageradamente bastante massa, porque é bom para você poder manter um controle, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, tá, acho que tá bom. Certo? Aqui eu vou deixar de stand-by.
E aqui, pessoal, ó, uma dica bem legal também, tá? Aqui a gente aprendeu a fazer 3 doces com uma única massa: a profiteroles, a eclair e o Paris-Brest, certo? Na dica do Paris é o seguinte: a gente vem com um pouco de água, molha a ponta do dedo e a gente vem bem no centro assim, ó. Molha de novo, bem no centro, e vai fazer o círculo do Paris, certo? Como eu comentei no vídeo bem no começo, a gente vai fazer mais ou menos como se fosse, vamos dizer, a roda da bicicleta, em homenagem às corridas da França que teve na França, né? Certo? E aqui a gente pode fazer também outra brincadeira também, do qual eu vou ensinar no próximo vídeo, onde você pode aprender a fazer craquelin. A gente vem, vaza, corta no mesmo tamanho do nosso doce e depois a gente põe para assar, certo? E aqui o recheio, pessoal, é a critério de vocês, tudo bem? Eu quero fazer de amêndoas, eu venho, faço uma farofa de amêndoas, coloco por cima e ponho para assar. Ou, como eu falei com vocês, Samanta também. Aqui eu posso também chamar de Samanta, só que vai ser sem recheio, sem nada, só com açúcar em cima. Tá bom? Eu vou pôr para assar e em seguida a gente já volta. Então, pessoal, como eu falei para vocês, coloquei a nossa massa choux para assar. Aqui a gente aprendeu a fazer 3 formatos de uma única receita. Como eu comentei com vocês, Paris, eclair e profiteroles, certo? Então, vou fazer o seguinte: vou fazer uma simulação como se fosse um emplatado, tá, pessoal? Mas, lembrando, aqui é apenas o que estamos aprendendo a fazer a massa choux. Claro, se eu quiser ela recheada, aí é assunto para outro vídeo, tudo bem? Então aqui eu peguei 3 pratos, normal, simplesmente normal, e a gente vai como se fosse uma simulação, certo? Então aqui imaginamos que aqui esteja um empratado, e aqui a gente vai brincar com mais elementos, né? Mais ou menos uns 7 a 8 elementos em uma única receita. Bom, como eu falei para vocês, é assunto para outro vídeo. Aqui a gente aprendeu a fazer a nossa massa choux. Lembrando, tá, pessoal, não tinha passado para vocês em relação à temperatura. Eu assei no meu forno a 200 graus por mais ou menos meia hora, tá, pessoal? Então, depois que você colocar a massa para assar, meia hora não pode abrir o forno. Depois desse tempo, você pode abrir o forno e a nossa massa não vai murchar, certo? Então aqui, uma linha de produção, mais ou menos, tá? Aqui eu vou tirar também. Vou colocar aqui, como eu tinha feito 2, fica um 2, certo? E aqui está o nosso Paris. Lembrando, a gente corta ao meio, recheamos ele. O recheio já é muito a critério da pessoa do que gosta, né? Ah, eu quero fazer um recheio de Paris-Brest com musseline de praliné, por exemplo. Uma camada de brigadeiro, um craquelin em cima, fios de caramelo. Então já é assunto para outro assunto que a gente pode debater depois, que é técnica de empratado, que futuramente vocês vão aprender comigo e assistindo também, certo? Aí aqui temos o Paris, tiramos o Paris, colocamos profiteroles, certo? Aqui, esse aqui meu quebrou, mas ele fica crocante, e aqui a gente pode fazer brincadeiras com esse aqui também, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado pela atenção. Ah, e outra coisa também, eu gostaria de agradecer pelos inscritos também, que aqui neste canal está me acompanhando. Pessoal, muito obrigado, aproveite, compartilhe com seus amigos, compartilhe essa receita aqui que é maravilhosa, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima e tchau, tchau.